Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes, estamos aqui para mais um podcast Pegou no Espírito e você é o nosso convidado de hoje para estar aqui ouvindo uma palavra de eternidade, ouvindo assim um conhecimento a respeito das Escrituras. E hoje eu estou aqui com uma visita muito, mas muito ilustre, uma pessoa assim que eu admiro demais e estou muito feliz de recebê-lo, que é o pastor da minha comunidade, o pastor Luciano, da Comunidade Excelência. E a gente costuma chamar ele de pastor Lan, Luciano André Martiliano. Pastor, seja bem-vindo, viu? Tamo junto, garoto. A gente vai compartilhar aqui alguma coisa que Deus tem feito em nós, através de nós e apesar de nós. E o que eu puder contribuir na construção desse podcast, na construção da espiritualidade das outras pessoas, estamos aí para cooperar. É isso aí, galera. Galera, antes de nós darmos início a mais um programa, eu quero já dizer a vocês, compartilhe este vídeo, dê like, que nós possamos, em nome de Jesus, alcançar outras pessoas. Nós vamos estar falando de um tema aqui muito, mas muito importante. Hoje eu queria aproveitar essa visita ilustre do nosso pastor e tratar a respeito, pastor, da morte espiritual. E para falar um pouco sobre isso, eu queria, assim, entrar já num assunto que, de fato, parece ser meio difícil para nós, que é ativar as pessoas, né? Acho que, não sei se é essa a palavra, mas fazer com que as pessoas, de fato, entendam o que é um ser espiritual e o que Jesus representa, porque todo mundo tem o Pai como somente um Deus poderoso. E aí eu acredito que as pessoas, elas andam de uma forma, como eu posso dizer, não mortas, né? Mas espiritualmente falando, elas não respiram o reino. E queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa morte espiritual nesse tempo de hoje, onde parece que as igrejas estão cheias, mas tem muita gente que ainda precisa ser alcançada. O que o senhor pode dizer sobre isso? Bom, não dá para falar sobre morte espiritual sem falar da queda. O homem, quando ele cai no Jardim do Éden, ele perde algumas coisas. E dentre elas, ele vai perder a própria vida, vai perder a conexão com o alto e vai perder a si mesmo. Consequentemente, ele também perde a sua identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, perde a si mesmo e perde a conexão com Deus, é porque morreu algo em nós que não poderia ter morrido nunca, que é o nosso espírito. O espírito do homem foi morto. E quando nós se encontramos com Jesus, o espírito é ressuscitado. Você se conecta outra vez com o céu e o Espírito Santo agora ele passa a morar dentro de você e estabelece dentro de você agora a vida que havia sido perdida. A percepção que você perdeu do alto, de Deus, do propósito de Deus, a sua própria identidade, que é fruto da própria queda, você retoma essa conexão e se conecta com Deus, e Deus agora passa a morar em você. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo começa a morar dentro de você. E isso nós chamamos de igreja, que é sendo habitados pela presença da Trindade dentro de cada um de nós. Então, a primeira percepção que a gente tem que ter é da queda. O homem, quando cai, ele morre e morrendo perde esses elementos. Ele perde pelo menos 10 coisas. Eu citei aqui pelo menos 3 para a gente dar introdução ao assunto. Com relação ao mundo, nós somos, sem Cristo, nós somos vivos mortos. Qualquer pessoa que não está em aliança com Cristo, ele é um vivo morto e precisa ter o espírito ressuscitado. E Deus vai fazer isso de maneira eterna. Antes da criação, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque tudo que existe na terra, todo ser vivente que existe na terra, é sustentado pelo sacrifício do Cordeiro. Esse novo nascimento, que nós somos ressuscitados em Cristo. E parece que todas as vezes que a gente vai falar com uma pessoa a respeito disso, e ela não percebe. Parece que o ser humano não percebe essa morte. Porque ele vive, né, um vivo morto, como o senhor disse, mas ele vive na esperança de obter coisas, de obter sucesso e coisa e tal. E aí é uma falsa vida, a gente pode chamar isso. Então, essa pessoa,
Porque eu fico pensando, pastor, que como é difícil, nós aqui do canal, Pegou no Espírito, estamos com a ideia de poder trazer à vida das pessoas sentido através da palavra de Deus. E você pode olhar aqui um vídeo, não tenho nada contra, mas um vídeo do menino lá, o Luva de Pedreiro, ele pega milhões e milhões de visualizações e aí a gente está tentando levar a palavra viva, né, a palavra de Deus, e parece que isso não alcança, não. E aí tem alguma coisa que tem atrapalhado essas pessoas delas serem ressuscitadas, ou esse compromisso é da igreja? O que o senhor pode falar sobre isso? Sobre essa dificuldade da gente levar essa palavra? Bom, é importante a gente ter em mente o seguinte, a igreja, ela não tem missão. A missão é da Trindade. Nós temos no processo do reino de Deus, nós temos submissão. Nós cooperamos com a missão da Trindade. Então o maior responsável em salvar, em alcançar as pessoas é Deus. Ele tem o compromisso de alcançar. Tanto que o texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 40, 45, 46, João vai dizer que ninguém pode vir ao Filho se o Pai não trouxer. Então, a missão é de Deus e a responsabilidade da igreja é ser submissa à missão de Deus. Nós somos aqueles através de quem Deus salva as pessoas, comunica o reino de Deus. E nós podemos comunicar o reino de Deus de diversas formas. Eu posso comunicar o reino de Deus pregando, como eu também posso comunicar o reino de Deus ajudando. Eu posso comunicar o reino de Deus estendendo a mão para alguém, e eu também posso comunicar o reino de Deus carregando alguém no colo. Então o reino de Deus o tempo todo está sendo manifesto através de nós. Aí tem uma coisa bem interessante também que acontece, é que por mais que o ser humano tenha o espírito morto, e uma das coisas que acontece também na queda é perder a imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é porque a gente é igual a Deus nos seus atributos, no seu caráter, nada disso. É porque Deus, ele é uma comunidade e criou uma comunidade humana. E a família humana. Então a família divina criou a família humana. E por mais que o homem, na queda, ele perde a imagem, há o resquício da imagem de Deus dentro de cada um de nós. Por isso que o homem continua produzindo família, só que uma família, entre aspas, morta. Por isso que o homem continua produzindo amizades, entre aspas, amizades mortas, ele que continua produzindo comunidades, só que comunidades mortas, sem a glória de Deus. Então, quando a glória de Deus chega nessas comunidades mortas, elas são ressuscitadas. Amizades, famílias são restauradas, pessoas são renovadas a partir dessa experiência. Então, dentro de cada ser humano há um resquício, é como se houvesse lá um interruptor dentro dele que tem uma lâmpada que precisa ser tocado naquele interruptor para que possa ser acendida a lâmpada. Mas a lâmpada está lá, o interruptor está lá, e às vezes a gente precisa trocar a resistência, porque a resistência está queimada. Então você vai lá e troca a resistência. E como a gente faz isso? Pregando, anunciando, dando testemunho do evangelho, vivendo o evangelho, né? Porque às vezes as pessoas elas vão conhecer a Deus através da nossa vida. Pedro recomenda, quando a mulher ela está casada com um marido ímpio, um marido que não ama Deus, ela deve ganhar o marido através do seu exemplo. Nossa, então agora abre assim a nossa mente a respeito da perfeição do amor do Pai, né? Porque esses resquícios da imagem, e aí a gente acha que pode até citar a respeito dessa graça comum, então, que também alcançou as pessoas, porque é notório ver que muita gente pode ter sucesso fora da presença. E aí entra aquela ideia de que todo mundo acha que é uma capacidade humana, uma capacidade a qual eu estudei, eu me dediquei, e aí a pessoa acabou de acessar uma graça comum e não está sabendo disso. Então as pessoas elas estão mortas. E o pior, né? É que elas ainda estão usufruindo da bondade de Deus. O que isso, então, depois... O que vai custar? Porque, na verdade, a conta no final chega, né, pastor? Então, eu vivo uma vida como eu desejo, usando os resquícios da imagem, mas eu preciso... Essa pessoa agora que está afastada, nos assistindo, ela precisa entender que ela precisa fazer alguma coisa.
e tem alguma coisa para ela fazer e que está disponível. O que o senhor pode falar sobre? Bom, eu quero trazer também para essa reflexão, falando sobre essa questão do humano caído, humano morto e que precisa da graça de Deus, é que o ser humano ele é um ser assim que foi criado, quando a gente fala de potencial, e todo ser humano ele tem realmente um potencial. O ser humano é um ser de múltiplas inteligências, nós temos pelo menos 9 tipos de inteligências, e por isso que a gente não existe ninguém burro. Em sala de aula eu digo isso muito para aluno, né? Não existe ninguém burro. Existem pessoas que têm uma inteligência diferente da sua. Você precisa encontrar só a sua inteligência. Então, o fato das pessoas terem sucesso, tudo isso está na conta do sacrifício do Cordeiro. Porque quando Deus disse haja luz, ele disse haja cruz primeiro. Então, todos nós somos carregados pelo sacrifício do Cordeiro. Então, todo sucesso que nós reputamos ao homem, atribuímos ao homem, a glória que nós atribuímos ao homem, é uma glória de Deus. Aí tem uma coisa bem legal sobre o ser humano, que a gente tem três infinitos dentro da gente. E enquanto você não descobrir esses infinitos, você vai continuar no mesmo lugar. Mas à medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, e Deus vai derramando a sua glória sobre a terra, e a terra vai tomando conhecimento de quem é Deus e do que Deus faz, o que Deus doa, ele vai descobrindo os seus infinitos. Todos nós temos esses 3 infinitos dentro da gente. Isso já dizia o grande filósofo. Nós somos infinitamente pequenos. E por isso que a gente vive na ignorância, despreza as coisas de Deus, e por isso que a gente acha que é a força do nosso braço, é o meu potencial, é a minha capacidade, é a minha inteligência. Porque na nossa dimensão infinitamente pequeno, a gente é incapaz de perceber Deus, porque a gente está debaixo de uma ignorância absoluta. É como se a gente estivesse num quarto escuro, está um elefante lá dentro, e aí alguém manda você tatear, e pergunta para você, o que você está tocando? Ah, eu tô tocando numa parede. Aí tem 4 caras lá dentro daquele quarto escuro. Aí o outro tá relando no rabo do elefante, o que você tá relando? Ah, eu não sei, parece uma geladeira. Até que alguém acende o interruptor. E aí aquilo que é infinitamente pequeno se torna infinitamente grande. Porque é o nosso segundo infinito. É o infinitamente grande. E quem é o grande? É o grandão de Nazaré, como eu gosto de dizer, que habita em nós, na Trindade através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que habita em nós que traz a Trindade completa para dentro de nós, né? O Pai e o Filho habitam dentro de nós. Então a gente descobre o infinitamente grande. Quem é o infinitamente grande? É o Deus em nós. E aí a gente passa a viver uma vida para a glória de Deus. Eu tive essa experiência há 27 anos atrás, numa igreja, quando o Espírito do Senhor entrou dentro da minha vida. E o dia que ele entrou dentro de mim, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nessa trajetória de 27 anos, eu já tropecei, mas eu me levantei. Eu já tive dúvida, mas eu continuei olhando para o autor e consumador da minha fé. E aí eu descobri o infinitamente grande. O infinitamente grande a gente só pode descobrir nele. E a gente descobre nele e ele estando em nós. Só que tem uma coisa também, que é o terceiro infinito que habita em nós, que é o infinitamente complexo. A gente é infinitamente complexo. E por isso você vai ver hoje que as pessoas sofrem da pior doença que existe no mundo hoje, que é a depressão. Eu sou psicanalista também e eu atendo semanalmente pessoas que estão com depressão. E o que é depressão? É quando a pressão de dentro é menor do que a pressão de fora. Quando, na verdade, a pressão de dentro tinha que ser maior do que as pressões de fora, para que você não vivesse deprimido. Entendeu? Sim. Então, esse infinitamente complexo nos limita também de perceber Deus, de perceber o outro e de perceber a si mesmo. E quando a gente não tem dimensão do outro, não tem dimensão de si mesmo e não tem dimensão de Deus, a gente fica prisioneiro desse infinitamente complexo. E o que é interessante é que uma forma como que Deus usa para nos libertar dessa dimensão complexa, do infinitamente complexo, é quando a gente descobre o amor. O amor. E o amor é uma experiência tão tremenda que não tem como dizer assim, eu amo a Deus sem amar você. Sim. Não tem como dizer que eu amo a Deus sem amar o próximo. Por isso que tem um poema de uma poetisa que ela diz assim, procurei em Deus e não achei. Procurei em mim e não encontrei. Procurei no próximo e achei os 3. Porque Deus sempre vai estar escondido em alguém.
Deus está escondido atrás das relações, atrás do relacionamento. E a gente vai viver uma experiência de amor verdadeiro, uma espiritualidade verdadeira, quando a gente descobrir o amor, quando descobrir o outro, e descobrindo o outro, a gente vai descobrir também a Trindade, e Deus vai habitar em nós. E aí, esses infinitos, enquanto você estiver nessa matéria, enquanto a gente estiver nessa trajetória, nessa história, ele sempre vai existir dentro de você. O infinitamente pequeno, o infinitamente complexo e o infinitamente grande está dentro de você. Só que agora você consegue perceber ele. Você consegue perceber essas realidades. Quando elas querem assumir o protagonismo da sua vida, quando elas querem assumir o controle, você percebe agora a presença dela. E é importante você notar seu infinitamente pequeno, porque eu não sou ninguém sem o outro. Eu sozinho, eu não sou ninguém. Eu preciso de alguém, eu preciso do outro. Então não dá para ser prisioneiro do meu infinitamente pequeno. E o problema do infinitamente pequeno é quando há distorções do infinitamente pequeno, porque às vezes tem pessoas que têm um conceito exagerado a respeito de si mesmo. Aí a gente chama isso de soberba, de pretensão, né? Porque na dimensão do infinitamente pequeno, a gente pretende uma vida diferente daquela que Deus pretende pra gente. E aí você se torna prisioneiro dos seus eus. Os eus que existem dentro de nós, eles são presídios existenciais, que nos aprisionam nessa dimensão do infinitamente pequeno, te impedindo de acessar o infinitamente grande, que o infinitamente grande não é você, o infinitamente grande é Deus em você. É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em você. E é interessante quando o Pai vem, quando o Filho vem, quando o Espírito vem com o seu nome, vem com a sua identidade. Porque qual é o nome do Pai? É amor. Qual é o nome do Filho? Aí as pessoas vão começar a entender que elas estavam mortas porque estavam presas em si. Exatamente. O pior morto-vivo é aquele que olha pro seu ventre e fala, não, eu vou conseguir aqui sozinho. E aí depois de um tempo, porque acho que até na nossa vida foi assim, né? A gente sonhou em ser jogador de futebol, a gente brincava no futebol aí. E a gente tinha os nossos sonhos. E aí Deus estava totalmente na contramão de tudo isso. E aí precisou de que, de fato, o infinitamente grande habitasse em nós e nos transformasse de uma forma que te transformou há 27 anos atrás e vai continuar transformando, né? Eu acho que isso é uma coisa também que é importante dizer. As pessoas precisam notar e saber que depois que você é ressuscitado, depois que o infinitamente grande de Deus te alcança, agora nós temos um compromisso então, né, pastor? Agora chegou a minha vez. Porque, pelo que eu estou entendendo, depois de tudo aquilo que o Pai fez na cruz, ele depois vai transferir, eu não sei se eu posso usar essa palavra, de transferir essa responsabilidade de revelar quem ele é. Justamente, tudo que Deus fez, ele fez de maneira redentora, né? Então, uma coisa legal para a gente falar sobre isso, quando você tem o seu espírito ressuscitado, se é alcançado por Deus, você recebe uma mentalidade redentora e você precisa ter o coração avivado. Acontece que nem sempre a gente consegue ter o coração avivado, e nem sempre a gente tem uma mentalidade redentora. Às vezes a gente fala assim, ó, se você for num lugar onde tiver muito bar, as pessoas têm problema ali de alcoolismo. Se você for numa cidade onde tem muito hospital, você vai perceber que existe muita gente doente naquele lugar. E se você for num lugar onde tem muita igreja, você vai perceber que existe muita ignorância. Porque quanto mais igreja, mais ignorância. Porque às vezes a gente pergunta, né? As pessoas perguntam para mim, por que tanta igreja? Porque nós somos ignorantes, a gente tem dificuldade de viver unidade. E a nossa mentalidade, por não ter uma mentalidade redentora, a gente tem dificuldade de viver em unidade. A igreja é um só lugar, a igreja não tem placa, a igreja é invisível, a igreja não tem prédio. Agora, o que são os prédios? Os prédios são casas. A igreja, lá onde a gente se reúne, é uma casa. É uma casa que a gente vai lá e se reúne lá e adora a Deus. O prédio, ele não é o templo somos nós. Então, quanto mais, o que é o avivamento de coração? É quando as igrejas agora não se importam mais com seus nomes, mas se importam com a unidade. É o Espírito Santo sobre nós e entre todos nós.
produzindo unidade, você agora começa a olhar para o outro e olhar para as pessoas que ainda não receberam essa revelação, você não vê ele mais como um não crente, uma alma morta, um desprezível. Não, ele é um irmão meu que ainda não sabe que é um irmão meu, que precisa, através da minha referência, descobrir que ele é um irmão meu. Então esse é o diagnóstico importante, né? Falando desse contexto de tanta igreja, porque há muita ignorância e falta de unidade. Por isso que, não deu certo aqui, então vou abrir minha porta ali. Então tem muito disso. E aí hoje eu encontro muitas pessoas assim, né? Uma das mortes espirituais que nós encontramos hoje na área do evangelismo, quando você vai sair de porta a porta, ou você vai no vizinho, ou vai conversar com alguém, é a pessoa que não conhece, que nunca teve um contato com Jesus, mas aquela dizendo assim, eu era daquela comunidade, eu era daquele lugar, e aquele lugar me fez mal, e aí entra essa ideia, né? Ele só fez mal, ou ele só vai continuar fazendo mal, porque você não entendeu. Justamente, por isso que o evangelho hoje, ele há um só evangelho na Bíblia, mas nas religiões nós temos diversos evangelhos. E esse é o grande problema da sociedade religiosa. O Brasil hoje, mais de 40% são evangélicos. Mas por que tem tanta injustiça? Por que tem tanto pobre? Por que tem tanta pessoa perturbada no Brasil, sendo que nós somos mais de 40%? Tem algum problema com essa religião. As pessoas não têm mentalidade redentora, porque elas estabeleceram com Deus uma forma iníqua de se relacionar. Da onde vem o que é o maior pecado, o pecado que a gente comete, que é o pecado da iniquidade. Porque as pessoas usam a religião como forma de tomar posse de Deus, tomar posse das outras pessoas e tomar posse das bênçãos de Deus, né? Sim. Eles participam dos cultos, das reuniões, com a única intenção de tomar posse de Deus e da bênção de Deus. Eles não querem um relacionamento com Deus. Por isso que é importante a gente ter uma mentalidade redentora. Porque quando você tem uma mentalidade redentora, você começa não só redimir a sua casa, como também você começa a redimir os lugares. Por exemplo, você pega Calvino. Calvino ele governava a cidade do púlpito da igreja. Ele não era prefeito de Genebra, mas a partir do púlpito, porque naquela época, como toda Genebra era cristã, eles frequentavam o culto. As autoridades, os juízes, os advogados, os empresários, todo mundo ia lá ouvir Calvino. E é a partir das orientações de Calvino que a sociedade agora passou a ser uma sociedade mais justa. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Calvino ele tinha uma mentalidade redentora e um coração avivado. E quando a gente tem uma mentalidade redentora e um coração avivado, primeiro você experimenta profundamente em você renovação, depois você compartilha com a sua família a restauração e depois você leva isso para a sociedade, para a igreja, para a comunidade. A cidade é despertada para a justiça social. A cidade é despertada para o amor, para as boas relações. Então, a gente precisa fundamentalmente ter essa mentalidade redentora, porque a mentalidade redentora vai me libertar do meu maior inimigo, como já dizia lá o grande pensador, que o maior inimigo que o homem tem é si mesmo. Você é o seu maior inimigo. Então, antes da gente estar preocupado com a morte espiritual, a gente precisava estar preocupado se a gente está tendo uma mentalidade redentora, se as pessoas podem ver Jesus em nós, porque estou falando desse tema que eu peguei num dos comentários do canal e uma pessoa, até acho que é São Bernardo do Campo, fez esse pedido para falar a respeito dessa morte espiritual porque ele achou que lá tem muita gente morta perto dele. E dessa forma que o senhor está nos explicando, talvez até nós estávamos mortos também, eu, o evangelista Vitor, e agora nós entendemos que a gente precisa ser avivado, a gente precisa trazer sentido para aquilo que Deus colocou em nós, que é o infinitamente grande, né? E é muito legal isso, pastor, porque quando entra nessa ideia, a gente liga a morte espiritual com avivamento, então agora é uma coisa que parte também do Pai. Deus, ele quer fazer isso o tempo todo. Quando que isso vai acontecer? Porque a gente está preocupado com a morte espiritual, mas a gente não está preocupado como que nós vamos fazer isso. E agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Deus, ele vai agora, a partir dessa conversa, a partir desse movimento que o Espírito Santo fez em nós, né? De estarmos falando disso. Ele faz isso através desses pequenos movimentos ou é só em grande? O que o senhor pode falar sobre? Bom, antes precisa deixar bem claro o seguinte.
Quando você não conhece a Deus, o teu espírito está morto. E ele precisa ser ressuscitado. Sim. Ok. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas ele nos vivificou. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, com o passar da caminhada, eu tenho 27 anos de evangelho. Nesses 27 anos, teve hora que eu não estava no mesmo ritmo. Eu diminuí a minha caminhada. O meu movimento ele se tornou um movimento menor. Porque a gente tem uma tendência para mornidão. Então, para essas pessoas, uma vez que o teu espírito é ressuscitado, ele não morre mais, mas ele fica morno. Então, se no novo nascimento a gente tem o espírito ressuscitado, no avivamento a gente tem o espírito renovado. Você sai do lugar da mornidão e entra outra vez na dinâmica de Deus. Por isso que a gente ora. A oração, ela tem diferença, hein? Oração e súplica. Súplica é quando você ora pedindo alguma coisa para Deus. Não é pecado fazer isso. A Bíblia, Paulo orienta que você faça isso. Orações e súplicas, ele diz. Mas o que é oração? Oração não é para pedir nada para Deus. Oração é para você tomar consciência dos lugares onde Deus está trabalhando e dizer, Deus, eu quero estar lá. Pode contar comigo. Quais os lugares onde o Senhor está se movimentando? Então eu quero fazer parte desse movimento. Porque Deus, ele nunca parou. Jesus nunca parou. A Trindade sempre está em movimento. Quando Deus criou todas as coisas, ele colocou em movimento todas as coisas. Deus nunca parou. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a igreja é corpo de Cristo. Então não dá para pensar Cristo estático, se o corpo está estático. Não. Talvez você esteja estático. Talvez eu esteja estático. Mas alguém, em algum lugar do mundo, está em movimento. Quando um membro do meu corpo não está se movendo, o outro está se movendo. E quando nada está se movendo, o Espírito de Deus se move. Como o sangue se move em todo o corpo, assim o Espírito se move também. Assim como a seiva se move na árvore o tempo todo e trabalha em favor da árvore, assim o Espírito também continua continuamente trabalhando em nosso favor. Por isso nós estamos em pé. Porque tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus na nossa vida. E é a nossa resposta que a gente pode dar para a graça de Deus, a resposta que a gente dá, a responsabilidade que a gente tem, não é falar assim, a partir de hoje eu vou fazer alguma coisa. Não, a partir de hoje eu vou cair de joelho, pedir misericórdia e que o Espírito Santo comece a orientar a minha vida, conduzir a minha vida. E eu pergunto para Deus, eu pergunto para a Trindade, qual é a minha parte? O que o Senhor tem para fazer? O que o Senhor tem para manifestar? E aí entra naquilo que eu tenho falado muito esses dias. Deus não precisa de pessoas ideais. Deus não quer um pastor ideal, não quer uma esposa ideal, um marido ideal, um crente ideal, um filho ideal. Não, Deus quer um filho perfeito. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 3 a seguir ali, verso 4, ele diz que a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Então Deus quer filhos perfeitos. E o que é um filho perfeito? Filho perfeito é um filho trabalhável. É um filho moldável. Então, nas relações a gente eu não preciso de uma esposa perfeita, eu preciso de uma esposa ideal. E qual é a esposa ideal? Que me desafia, que entra em conflito comigo, que me estabelece crises, que me confronta, que me desafia a liberar virtude para ela, perdão para ela. Essa é a esposa perfeita. De modo que eu não preciso de uma esposa perfeita, ou melhor, de uma esposa ideal. Preciso de uma esposa perfeita. Porque uma esposa perfeita produz um marido ideal. Mas uma mulher ideal não produz um marido perfeito. Não existe relações ideais. Existem relações perfeitas. E qual a relação perfeita? É aquela que me confronta, que me desafia a ser uma pessoa melhor. Né? Eu fiz também curso de coach, a gente ouve muitos coaches dizendo assim, você precisa ser a sua melhor versão. Não, versão é de robô, irmão, de celular, de máquina. Não, a gente precisa ser uma pessoa melhor. E eu só vou ser uma pessoa melhor a partir da relação. Por isso que o nome do Pai é amor, o nome do Espírito Santo, de Jesus é graça e o nome do Espírito Santo é comunhão. Eu só vou me tornar uma pessoa melhor a partir da relação, a partir do encontro. Porque através do outro eu sou aperfeiçoado. Quando eu tenho que perdoar alguém, eu estou sendo aperfeiçoado. Quando alguém tem que me perdoar, eu estou sendo aperfeiçoado. Então essa é a dinâmica de Deus. A dinâmica de Deus é do relacionamento. E Deus o tempo todo está provocando relacionamento, te desafiando a relacionamentos. E a gente foge dos relacionamentos. Por exemplo, a gente foge de relações complexas, né? Pessoas difíceis, normalmente a gente coloca ela no final da fila. E a gente faz isso por quê? Porque a gente gosta de uma coisa chamada conforto. Zona de conforto.
A gente gosta de mornidão. A gente gosta de amigos que dizem sim pra gente. A gente gosta de pessoas que dizem sim. Pessoas que dizem não, a gente já coloca elas lá no final da fila da relação. E a gente faz isso por quê? Porque a gente é infinitamente pequeno. E de vez em quando, o infinitamente pequeno, ele quer assumir o controle, o protagonismo. E a gente não pode permitir isso. E a gente sempre tem que estar vigiando essas fronteiras. Para quê? Para que o infinitamente grande, que é a presença da Trindade em nós, que a gente não escolha mais de quem a gente tem que ser amigo, que a gente não escolha mais os lugares que a gente pode ou não pode estar. Nós podemos estar em todos os lugares, desde que naquele lugar aonde eu estou, eu seja uma referência de libertação e de liberdade para aquelas pessoas, e não uma referência de escravidão. Então eu só vou entender que realmente meu espírito foi ressuscitado. Hoje eu estou vivo quando eu sair da zona de conforto e me colocar à disposição para viver aquilo que é a vontade de Deus, de fato e verdade. Tem uma coisa assim muito legal, o senhor falou, né, nesses dias, o senhor está falando a respeito do ideal e perfeito, e aí me fez lembrar também a respeito da fita métrica, né, do que é leal e o que é fiel. E essa é a nossa maior dificuldade hoje, né? De ressuscitar alguém. Porque aquela pessoa que está morta, viva, ela não, pra gente, ela não tem tanto valor, né? E aí, às vezes, quando eu vou visitar alguém, quando eu vou falar de Jesus para alguém, essas pessoas olham para mim e elas não me acham mais um amigo ideal. Por quê? Porque eu estou lá falando para elas que elas precisam sair daquele lugar, elas precisam enfrentar, elas precisam acreditar que Jesus, de fato, já aceitou elas e elas precisam aceitar a Jesus. E aí eu acabo virando um amigo perfeito, e o perfeito ninguém quer por perto. Amigo ideal. Amigo ideal. A gente tem algumas coisas que eu falei aqui que a gente precisa deixar bem claro. Por exemplo, por que a gente estabelece relações de iniquidade, né? O que é iniquidade na Bíblia? Iniquidade é tomar posse de alguém. Eu quero tomar posse de Deus, tomar posse das pessoas e tomar posse de mim mesmo. Eu tomo posse de mim mesmo quando eu pretendo uma vida que é diferente daquela que Deus projetou para mim. Eu tomo posse do outro quando eu digo que ele não pode errar contra mim. Ou seja, ele sempre tem que ser leal, né? Quando ele é fiel, quando ele vem para me medir, quando ele vem para me aperfeiçoar, eu não aceito. Por quê? Porque a nossa estrutura egóica, ela não gosta de ser corrigida. E quando a gente alimenta essa pretensão de não gostar ou não gostar de ser corrigido, você assume essa dimensão, perpetua a dimensão do infinitamente pequeno. Eu só vou me tornar uma pessoa grande quando eu aceitar ser corrigido pelo outro. Então, iniquidade é isso aí. A iniquidade é quando eu tomo posse de mim, do outro, e também quero tomar posse de Deus, porque Deus, ele é obrigado a me abençoar, Deus é obrigado a cumprir os meus sonhos, né? Ele é obrigado a cumprir aquilo que eu coloquei no meu coração. E aí entra essa questão da fidelidade e da lealdade. O que é o fiel? O fiel é aquela bolinha lá do nível, né? Você coloca lá, ou a fita métrica. Mas o nível é legal, você coloca aqui na parede, opa, essa parede aqui tá reta, essa tá torta. É o prumo do pedreiro. Isso é uma relação de fidelidade. Mas normalmente a gente não quer estabelecer relações de fidelidade, a gente quer estabelecer relações de lealdade, onde as pessoas falam o tempo todo aquilo que eu quero ouvir e eu falo o tempo todo aquilo que elas querem ouvir. Então isso não é amizade, isso aí é quadrilha, entendeu? Sim. Então quando a gente estabelece relações onde a gente só concorda, é uma relação de quadrilha. Então não é a amizade que a gente tem, nós somos quadrilheiros. A gente tem uma quadrilha lá na igreja, a gente tem uma quadrilha aqui que a gente concorda em tudo, vamos roubar aquele banco lá então, porque a gente sempre concorda em tudo. Então vida cristã não é vida de quadrilha, vida de cristã é comunidade, né? E na comunidade, a comunidade dos diferentes, onde você é confrontado quando você está errado. Então você tem um amigo verdadeiro, uma esposa verdadeira, não é quando ela é leal, mas quando ela é fiel. Agora, também, eu não posso ser fiel o tempo todo. Às vezes, vou ter que ser leal. Porque uma relação onde a pessoa fica o tempo todo, você errou, hein? Tá errado, hein? Você errou de novo, tá vendo? Tá vendo como que você erra? Ninguém suporta esse negócio. Aí não vai fluir. Também não vai fluir. Então, a gente tem que ter maturidade para saber balancear, né? Balancear lealdade e fidelidade. Aí você vai dando as dosagens de lealdade e fidelidade. Porque Deus também vai trabalhando assim com a gente.
Porque se Deus ficasse jogando na minha cara toda hora o meu pecado, eu não dava conta de viver, né? Mas Deus não faz assim com a gente. Deus vai nos conduzindo no seu amor, vai trabalhando em nós, através de nós, misteriosamente em nós, e à medida que a gente vai andando com Ele, a gente vai andando no caminho dele, daqui a pouco você não está andando mais no caminho, de fora o caminho está dentro, e o nome dele começa a ser glorificado em tudo que a gente é, em tudo que a gente faz. Então é importante pontuar essas coisas para ficar bem claro, né? Porque normalmente a gente, na igreja, a gente tem essa tendência de ter essas relações com Deus, essas relações iníquas, de iniquidade, querer tomar posse da bênção de Deus. Por isso que a gente faz tanto sacrifício para receber uma coisa que ele já deu. Quando, na verdade, a gente tem que se responsabilizar com aquilo que ele já deu e me adequar a um caráter que é parecido com o caráter dele, porque na medida que eu vou me adequando com o caráter dele, no caminho ele vai dando para mim tudo aquilo que é necessário para a construção da pessoa que eu preciso me tornar. Amém. Eu tenho, assim, para que a gente, depois, eu acredito muito, pastor, que nesse tempo de hoje, o que tem mais assolado as pessoas, o que tem mais, não sei se eu posso dizer essa palavra, perturbado, mas é a iniquidade, né? A iniquidade, ela tomou conta mesmo, e ela tá nessas relações, ela tá em tudo, porque o tempo todo as pessoas querem ser umas melhores que as outras. Eu tô trabalhando como garçom, e esses tempos eu tive um comportamento de iniquidade, né? Pelo fato de eu ter uma habilidade, poder me comunicar e fazer aquele serviço ali da melhor forma que eu posso, eu acabei criticando uma pessoa que trabalha lá comigo, porque ela não estava trabalhando conforme eu achei que ela tinha que trabalhar. E aí depois caí em si e falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, né? Então, assim, vai ter então alguns momentos que a gente vai também morrer. E você morre e não percebe. As pessoas, elas precisam entender isso, né? Porque tem muita gente que tá morta, né, pastor, e não sabe. Porque a morte, ela vai fazer tudo isso. Ela vai fazer eu me tornar uma pessoa que eu penso só no meu ventre. Ela vai fazer eu tornar uma pessoa que tudo eu vejo errado, tudo, não, ali tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. E então eu achei assim que foi um tempo assim que a gente pôde compartilhar a respeito disso. Eu acho que o principal aqui é saber dessa dimensão do pequeno e do grande. E assim, eu queria que o senhor falasse, né, para que a gente possa trazer assim um todo. O que seria essa definição de espiritualidade? Espiritualidade é um tema que nunca foi tão falado. Os filósofos do século XIX e alguns até do século XX, como Nietzsche, eles falaram sobre a morte de Deus, né? Que Deus morreria, né? No século XXI, ninguém falaria mais de Deus. O que acontece é que nunca foi tão buscado Deus como é buscado agora. E o que é interessante é que crer em Deus, crer que existe um ser superior, não se trata mais só de questão de fé cristã. A neurociência, existe uma neurocientista americana que através das pesquisas delas em laboratório, com alguns religiosos, ela descobriu que todo ser humano tem no cérebro chamado ponto Deus, o ponto fé. Então, o ser humano, ele está absolutamente salvo de crer em Deus, porque existe um ponto de Deus dentro dele. Só que ele também, ao mesmo tempo, como já dizia o outro filósofo lá, Sartre, ele está absolutamente condenado. Porque Sartre disse que a liberdade, o homem tem liberdade, só que essa liberdade o condena. E isso produz angústia. Porque quando você tem esse ponto divino em você, mas você não responde, você não corresponde, não há uma correspondência a esse chamado divino que te atrai para ele, que te chama o tempo todo, isso vai gerar um vazio, um buraco existencial terrível, que é a angústia. Porque você não responde a esse chamado de fé, aí você substitui isso por trabalho, você substitui isso por drogas, você substitui isso por vícios, você substitui isso com qualquer outra coisa, e você só vai alimentando mais, afundando-se mais nesse abismo existencial. Mas o ponto divino está lá. Então, espiritualidade hoje
é um tema moderno, é um tema que está na boca de todo mundo fala de espiritualidade, e a tendência é que os ateus, eles cada vez mais convirjam para algum tipo de crer, algum tipo de crença a partir da experiência humana. Então, espiritualidade hoje é o tema que está no top dos assuntos que nós temos hoje. Agora, espiritualidade é legal porque eu posso definir espiritualidade assim, ó, como um desejo também. Porque quando o meu desejo de possuir é maior do que o desejo de dar, eu me aprisiono no meu próprio ser e aprofundo a minha angústia. Agora, quando o meu desejo de dar é maior que o desejo de possuir, então eu vou praticar espiritualidade. Porque a Bíblia define espiritualidade. A Bíblia diz que não existe amor maior do que esse, de dar a vida pelo teu irmão. Então isso é espiritualidade. 1 João 3,16, né? 1 João 3,16. Não o Evangelho, né? 1 João. 1 João. Não existe amor maior do que esse. Aí tem um apóstolo, chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é Sadhguru Sundar Singh. Sadhguru Sundar Singh diz que a maior maldição do homem é quando ele não tem um fardo para carregar. Aí ele ilustra isso assim, ó. Ele estava numa viagem com outro religioso, estava muito frio intenso, e de repente no meio da viagem, que ele estava com outro companheiro dele religioso, eles perceberam que tinha um cara caído. Aí Sadhguru Sundar Singh diz, olha, a gente precisa ajudar esse cara, a gente precisa levar esse cara num lugar seguro, senão, se nós deixarmos ele vai morrer. O cara que estava com ele disse assim, não, cara, se a gente interromper o nosso caminho, se a gente interromper a nossa jornada, esse cara vai diminuir os nossos passos, a gente não vai conseguir chegar no lugar onde a gente pode se aquecer e ter segurança. Eu não vou levar ele. Aí Sundar coloca ele no ombro e começa a levar ele sozinho, e aquele cara prossegue a viagem dele. Não interrompe a agenda dele, continua com a agenda dele e segue em frente. Aí Sundar Singh continua levando, de repente ele, depois de um tempo de viagem, ele tropeça em alguma coisa. E quando ele tropeça, ele olha para ver no que ele havia tropeçado no amigo dele que desistiu de carregar o outro no colo. E aí ele chega à seguinte conclusão: esse meu amigo, ele não morreu do frio que vem de fora, ele morreu do frio que vem de dentro. Porque se ele tivesse carregado o cara junto com ele, o corpo teria aquecido ele. E eles teriam aquecido um ao outro e eles não teriam morrido do frio que vem de fora. Mas ele acabou morrendo do maior problema que a gente pode ter, que é a indiferença. E a indiferença, a insensibilidade, isso causa morte. E você acaba morrendo não do frio que vem de fora, a gente acaba morrendo do frio que vem de dentro. Então espiritualidade é isso, é perceber o outro, que o meu desejo de dar seja maior que o meu desejo de possuir. E na linguagem do grandão de Nazaré, é dar a vida pelo meu irmão. Amém. Nossa, top demais, pastor. Eu primeiro quero agradecer. O senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor e essa jornada que Deus, né, cruzou os caminhos e que nós possamos cada vez mais prosseguir nesse objetivo, nesse alvo que é alcançar as pessoas, e que nós possamos agora, em nome de Jesus, ter a nossa espiritualidade, a nossa vida acesa, que Deus possa ativar mesmo dentro de nós aquilo que Ele tem para ativar. Quero agradecer. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam entender hoje o que é, de fato, espiritualidade. E que nós possamos dar a vida pelo nosso irmão, que nós possamos aprender um pouco mais com Jesus. Vamos deixar de lado o nosso potencial, tudo aquilo que a gente acha que a gente tem, porque o nosso maior problema é esse, é achar que eu posso fazer alguma coisa, quando na verdade foi Deus que fez em nós, através de nós, apesar de nós e misteriosamente em nós. E eu queria que o senhor explicasse, antes da gente encerrar, esse misteriosamente em nós. Deus, isso é a fala de um padre da Idade Medieval. Quando ele contempla a grandeza de Deus, ele percebe a sua infinitude, aí daí vem infinitamente pequeno e percebe também a sua complexidade, que tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero, tem hora que eu vou, tem hora que eu não quero ir. Fala da nossa complexidade.
E aí dele também vem essa frase, que Deus ele é em nós, porque Deus veio trabalhar em nós. Deus é através de nós, porque ele faz coisas através de nós. Deus é apesar de nós por causa dos nossos pecados, mas Deus ele é misteriosamente em nós, porque ele nunca desiste. Porque mesmo quando você está caído, ele está lá caído com você. Quando a gente pensa em Deus e a gente olha para o mundo, cara, tem tanto sofrimento, tem tanta coisa acontecendo, onde está Deus? Sabe onde está Deus? Deus está lá, junto com aqueles moradores de rua. Quando alguém chega lá para estender a mão para aquele menino que está caído, Deus está lá, na mão dele, estendendo a mão para aquele menino. E Deus está nas coisas simples. Por isso que Deus é misteriosamente. Deus ele é mistério. E ele é mistério e não tem fronteiras. Ele não está limitado às placas religiosas. Ele está o tempo todo trabalhando. Ele está na fala de pessoas que às vezes nem conhecem as escrituras. Ainda o espírito dele está morto, mas Deus está misteriosamente através dele ali, trabalhando através dele para que outras pessoas possam conhecer as grandezas de Deus. Tanto que, se você pegar as pessoas de maior referência na história de grandeza de amor, nenhuma delas era protestante. Você pega a Madre Teresa, era católica, era cristã, mas não era protestante, como a gente acha que o protestantismo é o top do top. Não, Deus ele é misteriosamente. Deus está em todos os lugares. Você pega lá o Nelson Mandela, você pega Gandhi. Gandhi, ele disse assim, eu amo o teu Cristo, não a sua religião. Porque ele sofreu preconceito por ser negro na universidade, ele foi impedido de dormir dentro de uma igreja por ser negro na Inglaterra, ele passou, dorme aí fora. Ele era hinduísta, estava propenso a deixar o hinduísmo para se tornar cristão, e não se tornou cristão por causa da religiosidade. Mas Deus foi misteriosamente através dele, através das obras de Gandhi, apesar da Madre Teresa. Isso é fantástico. Então é o Deus misteriosamente em nós, que está o tempo todo trabalhando, que está aqui agora trabalhando, que vai trabalhar através dessa mensagem, e ele vai se comunicar. E ele se comunica através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da Terra, e ele trabalha de maneira misteriosa. Misteriosa. E ele não está preso. E a Bíblia diz que ele é um vento, né? Que a palavra hebraica para espírito é arua. E no grego é pneuma. E arua é vento. Pneuma é vento, arua também é vento. Então por isso, arua hakadosh. Porque ele é o Espírito Santo que vai santificando todos os lugares e ele não está preso. Ele está trabalhando em todos os lugares, em todas as pessoas, até que de alguma forma eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo e respondam. E responder é se responsabilizar com aquilo que ouviram e com aquilo que foi revelado aos corações delas. Amém. Eu espero que Deus tenha falado muito ao coração de vocês, como falou ao meu, e que nós possamos, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. E como nós estamos costumando a dizer na comunidade, que o grandão de Nazaré possa operar aí agora, em nome de Jesus. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Que nós possamos marcar mais vezes como essa, mais tempo de qualidade como esse. Tenho certeza que foi um tempo de qualidade, onde o Espírito Santo de Deus conduziu esse programa de hoje. Então, assim, eu quero agradecer a vocês. Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos agora ser um gerador de vida. Aonde estiver gente morta, que nós possamos ir lá com infinitamente grande, com a presença de Deus, transformar os lugares, porque Deus está em nós, através de nós, apesar de nós e misteriosamente em nós. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.